Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver acessando esse vídeo. Meu desejo é que você esteja gozando de perfeita paz e saúde debaixo das mãos poderosas do nosso Deus. Estamos hoje aqui para o início da lição de número 9, que tem o título A Igreja com Visão e Mente de Cristo. A Igreja com Visão e Mente de Cristo. Só o título, irmãos, já nos leva a raciocinarmos algumas coisas. Vamos lá? Visão. Visão. A igreja com a visão de Cristo. Vamos pensar sobre a visão de Deus, sobre algum versículo, alguma passagem que mostre o que Deus, o que Jesus viu. A primeira coisa que me vem à mente é o próprio Deus criando o mundo, fazendo a criação do mundo, e no final de cada dia, o capítulo 1 de Gênesis nos diz: e viu Deus que era bom. Deus, ele viu que a sua criação, que aquilo que ele estava gerando para nós, para ser a nossa habitação, para ser o local onde nós iríamos reinar como seres humanos, tendo como Adão teve a função de cuidar, lavrar, dar nomes, né? Viu Deus que era bom. Nisso a gente já pode ver que na criação, no trabalho, Deus via bondade, via algo bom, né? E eu posso me lembrar também daquela canção que se chama Tua Presença. O que ninguém vê, ele vê. Sabe, aquela canção que diz assim: no lugar que ninguém conhece mais, ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Então, ele vê o que ninguém vê. Ele vê o teu íntimo, ele vê o teu secreto. Ele vê o teu coração, a tua alma, os teus pensamentos. Ele te conhece mais do que tu mesmo pode pensar que se conhece, né? Que te conhece. Ele vê profundamente. Essa é a visão de Deus, essa é a visão de Jesus, né? Posso me lembrar também daquela passagem em que os discípulos estavam na praia, tinham passado a noite pescando e não viam condições de continuar, já estavam lavando as suas redes. Mas Jesus viu uma outra realidade, Jesus viu um outro futuro e mandou lançar as redes. Ele viu que havia possibilidade, ele viu que havia condições aonde o homem já tinha desistido. Ele viu diferente, né? Também quando ele fala sobre a colheita e ele diz: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Ele vê o tempo da colheita, quando talvez a gente não esteja enxergando os frutos maduros para isso. Ele vê. Então, essa visão de Deus, ela pode ser revelada a nós através do Espírito Santo, porque nós temos uma visão muito curta. Nós temos uma visão muito limitada, né? E se nós formos pensar até mesmo assim, na função de hoje em dia, se a gente for andar na rua aí e olhar quantas pessoas usam óculos, a nossa visão ela é finita, ela vai perdendo a força. Existem luzes artificiais, existem maneiras como a gente usa a nossa visão que vai fazendo com que ela fique cansada e que então haja necessidade do uso de lentes. Eu tiro porque às vezes para eu ler de perto é melhor sem o óculos, tá? Mas eu preciso tanto para longe quanto para de perto. A minha visão ela é deficitária. E a nossa visão espiritual ela não é diferente. Porque é algo muito grande, é algo muito maior do que nós estamos acostumados, e os nossos olhos não focam na mesma visão de Deus. Isso só é possível através da lente da palavra de Deu. A
palavra de Deus é uma lente que vem abrir os nossos olhos espirituais. E eu posso também dizer que o Espírito Santo é a lente que revela espiritualmente para nós a visão de Deus. Nós precisamos da visão de Deus. Para isso, vamos usar estas lentes. Não essas aqui. As lentes aqui me referi à palavra de Deus e o Espírito Santo. Para que a gente tenha a visão de Cristo. Para que a gente saiba quem Cristo é, como Ele nos vê, como Ele vê aos nossos semelhantes e que a gente possa então enxergar como Ele enxerga. Vamos usar essas lentes? Vamos colocar óculos? Vamos abrir os nossos olhos? Então abra a janela da sua alma para Jesus. Abra para que a gente comece a enxergar com a visão dele. A janela da nossa alma são os nossos olhos. O que nós temos visto? O que nós temos enxergado? Aonde está focada a nossa visão? Aí a lição também diz a igreja com visão e mente de Cristo. Mente de Cristo. E então a nossa revista, ela traz o versículo para memorizar, que é: mas nós temos a mente de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 2:7. Paulo também diz em Filipenses 2:5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E depois ele descreve em Filipenses 2 que modo é esse, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele, sendo Deus, ele não quis vir em forma de Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e foi fiel até a morte de cruz. Então, a mente de Cristo, ela é diferente. O jeito de pensar dele é diferente. E os judeus e as pessoas daquela época esperavam um rei poderoso, um rei de poder político, sim. Mas ele veio com um poder acima, né, que é o poder espiritual, o poder divino, o poder do céu. Mas as pessoas queriam algo palpável, algo humano. A visão era humana, por isso eles esperavam um rei humano. Mas veio um rei divino. Então, ter a mente de Cristo é entender isso. Que existe muito além do humano, o sobrenatural de Deus. Viver pelo sobrenatural de Deus, enxergar pelo sobrenatural de Deus. É isso que a lição diz que a igreja deve fazer. Sabe, quando Paulo também escreve aí esse versículo que é da memorização, mas nós temos a mente de Cristo, ele está contando lá no início do capítulo que ele, quando ele pregou aos coríntios, não foi com linguagem persuasiva de sabedoria humana, não foi pelo conhecimento dele, não foi pelo vocabulário vasto que ele tinha, mas ele diz que foi demonstração do Espírito Santo e do poder. Foi por demonstração do Espírito Santo e de poder. Então aqui já nos dá uma pista, né, irmãos? Não é pela nossa capacidade. É claro que nós temos que buscar conhecimento, saber falar, saber se expressar, tudo isso ajuda. Mas não é isso, não é apenas isso, não é através disso. Isso, Deus usa a nossa capacitação para a glória dele. Desculpa, eu tô em coceira no olho toda hora. Mas é a demonstração do Espírito e de poder. Espírito com letra maiúscula. Demonstração do Espírito na nossa vida. Ou seja, até essa Bíblia que diz tudo, ela traz um exemplo que tinha um pregador que o Josadaque gostava muito, que ele falava muito bem, que ele trazia as coisas bem explicadas, que toda a ministração tinha introdução, desenvolvimento, conclusão, que era brilhante.
Mas as pregações que mais marcaram foram as pregações em que esse pastor brilhante mostrou a sua humanidade. E mostrando na sua humanidade o poder de Deus evidenciado, revelado. Quando ele contava de suas experiências e nessas experiências o Espírito Santo agia. Demonstração do Espírito. Demonstre o Espírito na sua vida. Vamos demonstrar o que o Espírito tem feito na minha vida, na sua vida, para as pessoas com quem nós convivemos. Então, a nossa pregação não deve ser com linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. O que o Espírito tem feito em tua vida. O que o Espírito tem feito na minha vida. Que a gente possa demonstrar e atrair as pessoas para o nosso Deus. Para a vida do nosso Deus. Né? Sabe, os pensamentos de Deus e os pensamentos de Jesus é como diz lá em Lamentações, que diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Ele é que sabe. Nós sempre pensamos que alguém está pensando alguma coisa. Sempre que a gente pensa que alguém pensa alguma coisa, a gente pensa que alguém pensa alguma coisa ruim. O que tu tá pensando? O que será que tu pensa de mim? Sempre é de uma maneira diminutiva. Porque o ser humano sempre vai pensar algo ruim, sempre vai achar um defeito. Mas quem tem a mente de Cristo é diferente. Porque os pensamentos de Cristo sobre nós são de paz e não de mal. Pensamentos de paz. Então aqui nós já temos uma dica, né? Ter a mente de Cristo é ter pensamentos de paz e não de mal. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha, irmãos, em 1 Coríntios 2. Vamos abrir nossa Bíblia para contextualizar ainda melhor. Nada melhor do que a leitura mesmo, né? Então, eu vou ler desde o versículo 1 e vamos chegar até o versículo 7. Diz assim: irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o ministério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas o que está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio ser humano, o próprio espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo aqui, ele pôde descrever e discursar sobre a sabedoria humana e sobre a diferença que há na sabedoria que vem de Deus revelada pelo Espírito Santo. E aí ele conclui dizendo, mas nós temos a mente de Cristo, revelada pelo Espírito de Deus, né? Então é possível. Se Paulo aqui está dizendo, é porque é possível termos a mente de Cristo. Muito bem. Aí temos aqui para comentar uma frase que diz assim, a vinda de Jesus foi marcada pela manjedoura, a bacia, a toalha e a cruz. E aí eu fiquei pensando sobre isso, a vinda de Jesus marcada pela manjedoura. Muito bem, ele nasceu simples, nasceu sendo rico, se fez pobre. Não havia lugar para ele nas estalagens, nas hospedagens, não havia. E ele então nasceu num lugar onde os animais comem, numa manjedoura. E ele, sendo rico, se fez pobre. Com isso, ele dá um golpe no orgulho humano. Não importa de onde tu veio, não importa aonde tu te deitou, como era o teu conforto, se tinha conforto, se não tinha conforto, não importa. O que importa é o que tu vens fazer, é o que tu trazes, é quem tu és e não o que tu tens. Então, com isso, Jesus já nos dá uma lição, né? Com a manjedoura. Mas não para por aí. Aí diz a bacia e a toalha. Sendo mestre e senhor, ele fez o trabalho de um servo, porque com a bacia e com a toalha ele lavou os pés dos discípulos, mostrando também humildade. Que o primeiro seja o último, os últimos serão os primeiros, né? Humilde será exaltado. Então ele nos deu esse exemplo também com a bacia e com a toalha. Na cruz, a cruz foi o palco do amor, né? A gente canta em alguma canção isso, o palco do amor. Na cruz ele se sacrificou, na cruz ele se entregou como cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha. E ele então nos resgatou através deste sacrifício. A cruz foi o palco do amor. E eu ainda trago, a lição fala na manjedoura, na bacia, na toalha e na cruz. Humildade, servidão, obediência, salvação, redenção. Mas também tem o túmulo vazio, que ele venceu a morte e ele abriu caminho para a eternidade. Ele abriu caminho para a imortalidade para nós, através do túmulo vazio. E o trono, porque depois ele foi elevado aos céus e ele foi obediente, se humilhou e foi exaltado por Deus. Deus o exaltou sobremaneira e hoje ele governa o universo, entronizado pelos querubins, e o seu trono jamais será abalado. Cumprimento das palavras de Deus. Então, vendo tudo, vendo como Jesus pautou a sua vida, e aqui tem o exemplo, a manjedoura, a bacia, a toalha, a cruz, o túmulo vazio e o trono. Nós vemos que houve uma caminhada para ele chegar no trono. Houve, sim, um processo. E nós também temos que passar por esse processo. Os textos bíblicos que nós devemos ler é Mateus 14, 15 e 16, irmãos. Vamos lá. Mateus 14. Opa. Fui muito além. Mateus 14 está mais pra cá. Desculpem, eu coloquei um papelzinho, mas o papelzinho mergulhou na folha. Mateus 14, 15 e 16 diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde, mande a multidão embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles.
Então aqui a multidão estava ouvindo Jesus e a solução dos discípulos era mandar eles embora. Jesus disse: não mesmo, deem vocês mesmos de comer a ele. Aqui depois acontece a multiplicação dos peixes, porque eles tinham pouco, mas o pouco que eles deram se multiplicou e abençoou toda a multidão. O outro versículo é 1 Pedro, agora aqui tá certo, 1 Pedro 1, 14 e 15, diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Certo? E aí nós entramos na nossa introdução. A introdução, ela fala que nós podemos ver no noticiário, nós podemos ver realmente olhando, andando pelas cidades e pelo Brasil, pobreza, miséria, escassez, crianças passando fome, passando dificuldades, idosos sendo abandonados, famílias devastadas, né? Sem estrutura, desemprego, né? Pessoas morando debaixo de pontes, em barracos, nas ruas, enfim. Fala-se até da zona rural, que também a pobreza chega na zona rural, as pessoas têm dificuldade nas suas plantações, né? São exploradas, muitas vezes entram em financiamentos, depois não conseguem pagar, aí tem que trabalhar meio que como um escravo, num sistema escravagista, como uma colônia. Então, todo esse quadro, a revista nos faz pensar sobre ele e nos chama a atenção para a reflexão. Qual é a nossa responsabilidade diante desse quadro, né? A palavra de Deus diz em Amós 2,6 que Deus não tolera a injustiça. Deus não tolera a injustiça. E Ele também não tolera quem não socorre o necessitado. Mateus 25, 41 a 46 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Né? Nós devemos então nos atentar de que a responsabilidade de estender a mão para as pessoas necessitadas é da igreja. É o mandamento de Jesus para nós também, né? E tanto é que nesse exemplo ali dos discípulos mandarem as pessoas embora, Jesus disse: não, dai-lhe vós de comer. Jesus é diferente. Jesus não vai passar adiante o problema, ele vai resolver o problema. Essa é a mente de Cristo, esta é a visão de Cristo, e nós temos que ser confrontados com ela. Nós precisamos ter a nossa vida com a chamada atenção para essa necessidade de nos envolvermos com os outros, de nos comprometermos com os outros, de sabermos que sim, precisamos fazer a nossa parte e precisamos olhar para a necessidade, para a fraqueza das pessoas à nossa volta. Depois dessa introdução, a lição entra no item 2 que diz comunidade acolhedora e de misericórdia. Você é acolhedor? Você é misericordioso? Porque se nós não formos misericordiosos e acolhedores, a nossa comunidade não será. Nós somos a comunidade, né? Então nós precisamos desenvolver o acolhimento e a misericórdia. Como Jesus, ele teve compaixão. Ele sempre foi acolhedor a quem chegava próximo a ele, mesmo quando as pessoas falavam assim: nossa, ele senta com os pecadores, ele fala com uma mulher samaritana, ele permite que uma prostituta toque nos seus pés. Enfim, nós precisamos ser como Jesus.
E esta acolhida, essa compaixão, demonstrar essa acolhida e essa compaixão fará com que as pessoas tenham a esperança de uma vida melhor. Se elas encontrarem pessoas que tenham compaixão e acolhedoras. Esperança de uma vida melhor aqui e plena felicidade na eternidade. Nós podemos revelar isso através de uma comunidade acolhedora e cheia de compaixão. A igreja, ela não pode se conectar com quem oprime os pobres, com quem explora os pobres, com quem pratica injustiça, com pessoas que não sejam misericordiosos. Nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos nos colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa em prol do bem do outro, né? Esse foi um compromisso de Cristo e nós precisamos, assim, reiterar o nosso compromisso com Cristo. Isaías 1,16 diz assim: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Então, talvez a gente não seja pessoas más que façam o mal, mas deixar de fazer o bem também já é mal. Nós precisamos deixar o mal, né? O Salmo 82, versículo 13, versículo 4 também diz: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. Então, aqui também está um chamamento do nosso Deus para que a gente cuide dos órfãos, dos desamparados. Jeremias 22, 3 diz assim: assim diz o Senhor, pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Então, nós devemos cuidar para que a gente pratique a justiça e livre o oprimido das mãos do opressor. De que forma? De que forma nós podemos colocar isso em prática, né? E Jesus também disse em Mateus 5,20, eu vou ler para vocês que eu escrevi aqui, transcrevi aqui no meu caderno. Se a justiça dos cristãos e da igreja não ultrapassar a dos pecadores, de maneira nenhuma aqueles entrarão no reino dos céus. A tradução da minha Bíblia diz sim: se a justiça dos cristãos e da igreja não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma aqueles entrarão no reino dos céus. Se nós não formos mais justos do que os pecadores, e isso é uma frase meio que complicada, porque nós também somos pecadores, mas talvez se a gente pensar assim, se a nossa justiça não ultrapassar a justiça dos que não conhecem a Deus, o que adianta nós conhecer a Deus? Conhecer a Deus deve fazer a diferença na nossa vida, de modo que a gente procure cada vez mais ser parecido com Ele, justo, acolhedor, com compaixão. Então a nossa justiça deve ultrapassar a justiça do mundo, a justiça das pessoas que ainda não conhecem a Deus. Como? Acolhendo os oprimidos, curando as feridas, recuperando completamente. Solidariedade foi o que Jesus ensinou através da parábola do bom samaritano. Vocês se lembram da parábola? Lucas 10:35. Vamos lá em Lucas ver a parábola do bom samaritano. Né? Que nós vimos ali, passaram muitas pessoas de quem se esperava solidariedade, mas elas não foram solidárias. Lucas 10, 30 a 35. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O que usou de misericórdia para com ele.
Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Quem ainda não tinha ouvido a história do bom samaritano? Quem de nós ainda não conhecia essa parábola, né? Que vendo o necessitado, não fez nada por ele. Muitos religiosos, vendo o necessitado, não fez nada por ele. E será que nós temos visto os necessitados? Nós temos enxergado os necessitados e aí passado de longe, trocado de calçada? Que nós possamos ter a visão de Deus, enxergar o necessitado e a mente também e desejo de fazer algo. Que Deus nos dê da sua inspiração, da sua graça, para que a gente tenha misericórdia. E ter misericórdia não é apenas ver e falar, ai, coitadinho, mas é também agir. Estamos sendo chamados, sacudidos, para agir em prol do nosso próximo. Né? Muito bem. A igreja fundada por Cristo tem uma característica muito forte. E isso aí nós estamos vendo no item 3. Igreja, comunidade do amor e da justiça integral. A igreja fundada por Cristo tinha o amor evidenciado em todas as dimensões. Uma característica distintiva da igreja de Cristo é a prática do amor. Uma característica distintiva na igreja de Cristo é a prática do amor. Nós somos pessoas amorosas. Nós somos pessoas que o que nos distingue é o amor, porque a igreja de Cristo somos nós. Então nós precisamos ter essa distinção na nossa vida, que é o amor. Nós vamos ler João 13, 34 e 35. Um amor, irmãos, evidenciado em todas as dimensões, em todas as maneiras possíveis, né? A nossa responsabilidade social, então, ela deve ser motivada pelo amor. Ela não deve ser motivada para suprir as nossas necessidades, mas motivada pelo amor. Tá? Então, vamos lá. João 13, 34 a 35 diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Reconhecida, o carimbo de ser discípulo de Cristo é o amor. Carimbo. Então, nós precisamos buscar este amor, esta vida de amor, esta distinção entre todos, a diferença, o amor. Conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. A igreja, assim, cai na simpatia do povo, porque assim aconteceu na igreja primitiva. A comunidade do amor que prega o amor e vive o amor. E o amor não escolhe. Vou amar este, não vou amar aquele. Um amor pleno, completo, total. E assim a justiça integral de Deus se estabelece na nossa vida, na nossa comunidade e na vida das pessoas que são abençoadas através dela. Nós precisamos pensar sobre isso, analisar um pouco mais e ver até que ponto a nossa vida realmente está evidenciando o amor de Deus. Ter a visão de Deus e a mente de Deus é também evidenciar este amor através da nossa pregação e do nosso viver. Eu quero dizer que, de uma forma muito linda, muitas pessoas evidenciaram o amor de Deus ajudando a Duda. E eu quero aqui agradecer e passar aí uma conclusão do que aconteceu. Muitos litros de leite foram doados, valores para aquisição. Nós compramos os leites para ela. Graças a Deus ela melhorou, conseguiu começar a deglutir, então não precisava mais de leite. E nós fomos até a casa dela, buscamos os leites que sobraram e esses leites foram entregues na APECAM.
Então, nós pensamos em abençoar a Duda, mas abençoamos mais pessoas, porque levamos esse leite até a Pecan. Algumas pessoas deram um valor em dinheiro e nós compramos um remédio que ela precisa tomar, porque ela teve uma trombose. Quando ela fez a cirurgia e ela estava ainda na UTI, ela desenvolveu essa trombose e por causa disso ela precisava tomar um remédio por 6 meses. Ela já tinha tomado 2, nós compramos a medicação necessária para mais 4 meses. Abençoamos a vida dela também nesse sentido. E agora, por último, ela precisa se exercitar para voltar a caminhar, só que por causa da pandemia ela não pode sair para a rua. E foi necessário, de acordo com a orientação da fisioterapeuta, que vai toda semana lá, a aquisição de uma esteira. Então, nós adquirimos uma esteira usada, também com valor da doação de muitos irmãos que evidenciaram, através desta atitude, a prática do amor. Então, irmãos, é possível. É possível, sim, estender a mão, abençoar, ajudar pessoas que nós nem conhecemos, como vocês não conhecem a Duda. Então, que a gente possa ter a visão e enxergar os necessitados e nos colocarmos no lugar dele e pregarmos o amor e termos atitudes de amor também. Vamos ter atitudes de amor uns para com os outros. Vamos ser generosos, gentis, né? Não vamos estar cobrando de uma forma rude uns aos outros, mas que possamos demonstrar amor assim como Jesus demonstrou, de forma humilde, através da manjedoura, da bacia, da toalha, da cruz. Que assim seja, meus irmãos, e que nós possamos ter então a visão e a mente de Cristo revelada através do Espírito Santo. Até a próxima.